Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre o classificador bayesiano, ou detetor, também muito usado para fazer detecção. Esse classificador ele é um classificador clássico, muito utilizado, apesar da simplicidade, apresenta resultados surpreendentes, compatíveis aí com redes MLP em alguns casos. E a grande característica dele é que ele utiliza a natureza estatística do conjunto de dados disponível. Ele explora a natureza estatística do conjunto de dados disponível. É claro que com algumas limitações. Então, para a gente trabalhar, não só para esse classificador, mas nos próximos, ao longo dessa disciplina de reconhecimento de padrões, vamos adotar esse vetor de características. Então, esse vai ser o nosso vetor de características. É um vetor coluna, né? Repara que ele é transposto, onde eu tenho L características. Tá bom? Então, essas características são as variáveis que representam um padrão de um dado problema. E X é um evento de uma classe que eu quero fazer o reconhecimento de padrões. Ok? Tá bom. Então, o classificador bayesiano, ele atribui a cada classe pela maior probabilidade de pertencer a uma determinada classe. Óbvio. Não é? Então, imagina só. Eu vou dizer que X pertence a essa classe se a probabilidade dele pertencer a essa classe for máxima, em comparação às outras classes. Imagina um problema de M classes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a probabilidade do evento pertencer a cada uma delas. A maior probabilidade é a que vence. É uma classificação óbvia. Problema disso. Como que eu vou saber qual é essa probabilidade? Não é aí que a teoria de Bayes entra. Tá? Então, P de ômega x é a probabilidade condicional de ômega assumindo x. Ou seja, probabilidade a posteriori. Tá bom? Ok. Bom, essa probabilidade a posteriori, ela muitas vezes ela é desconhecida. Eu não conheço, eu não sei. Se eu soubesse, meu classificador estaria pronto. E aí que entra o teorema de Bayes. E por isso que o classificador se chama classificador bayesiano. O teorema de Bayes, ele é utilizado para calcular o valor da probabilidade a posteriori, que é essa daqui, a partir da probabilidade a priori, P de ômega. E tem uma equação para isso. Olha só. Essa é a equação. Aqui está a probabilidade a priori, essa é a probabilidade a posteriori. P de x é a função densidade de probabilidade, ou seja, a PDF do meu problema, que é dada por essa equação aqui, ó, onde esse termo que aparece aqui no numerador é a PDF condicionada à classe, que descreve a distribuição do vetor de parâmetros numa dada classe. Aqui eu estou chamando de I para ficar geral, classe 1, classe 2, classe 3, depende do número de classes do meu problema. Né? Então, observem que a probabilidade a posteriori está sendo estimada pela probabilidade a priori. E aí, nessa matemática, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Eu preciso conhecer a PDF dos meus dados, que é a função densidade de probabilidade. E na prática, isso é muito difícil. Né? Às vezes a gente assume distribuição gaussiana, né? Então fica fácil, porque aí eu tenho uma modelagem matemática que molda a distribuição gaussiana que todo mundo conhece, aquela que gira em torno da média, né? Também chamada de distribuição normal. Né? Então, para quem tem um pouco de dificuldade para entender a função densidade e probabilidade, eu acho que vale a pena fazer uma pesquisa rápida no Google ali
e dá uma olhada em distribuição normal, distribuição simétrica, assimétrica, exponencial, Poisson, enfim, né, tem várias. E aí essa é a dificuldade do classificador, porque ele assume que você conhece a função densidade e probabilidade dos dados. E na prática, isso não acontece. Então, como que a gente burla esse problema? Vamos supor, para a gente entender, vamos supor um problema de duas classes. Então, eu tenho ômega 1 e ômega 2. E m é o meu número de classe. Eu tenho duas classes. Então, na verdade, eu não conheço essas probabilidades condicionais aqui, ó, nem da classe 1 nem da classe 2, mas eu posso estimar elas a partir do meu conjunto de dados de treinamento. O que é conjunto de dados de treinamento? São os eventos que eu uso, o banco de dados que eu uso para projetar o meu classificador. E aí, como é que eu faço isso? Poxa, olha que coisa mais simples. Imagina que N é o meu total de eventos. Vamos supor que eu tenho um problema de duas classes. Eu quero classificar diabéticos e não diabéticos. E aí eu tenho 200 eventos. Eu tenho 100 diabéticos e 100 não diabéticos. Então, a minha probabilidade da classe ômega 1 vai ser 50%. É isso? Ou 0,5, que aí eu vou ter 100, que é o número de eventos da classe 1, dividido pelo número total de eventos, que é 200. E para a classe 2, o mesmo esquema. Nem sempre isso é equivalente ou equiprovável, quando essas probabilidades das classes são iguais. A gente chama de problema equiprovável. Tá? Então, é uma maneira de estimar isso. É uma estimativa. É o que a gente consegue fazer a partir dos dados reais, a partir de um problema real. E essa probabilidade aqui, ela também é desconhecida. E ela também pode ser estimada a partir do conjunto de dados de treinamento. Não é uma tarefa fácil. Infelizmente, não é uma tarefa fácil. É como eu falei, muitas vezes, o que nós vamos fazer enquanto engenheiros é assumir que a PDF dos dados é gaussiana, e na maioria das vezes não vai ser. Então, uma alternativa é assumir que a PDF é gaussiana e aí você usa a modelagem matemática para uma distribuição gaussiana. Um outro caminho um pouco mais difícil é você realmente usar métodos matemáticos para, a partir dos seus dados, você encontrar o modelo da PDF. Não é fácil, né? Mas você assumir que o problema é gaussiano e resolver, às vezes funciona. Tá? Mas, atenção para uma coisa. O classificador bayesiano, ele é ótimo quando os dados são gaussianos e quando você conhece a PDF. Caso contrário, ele pode não te levar à melhor solução, tá bom? E aí, se eu conheço a probabilidade a posteriori, que é estimada a partir da probabilidade a priori, fica fácil de construir uma regra de classificação. E fica desse jeito. Se a probabilidade a posteriori da classe ômega 1, dado x, for maior do que a da classe ômega 2, dado x, o evento pertence à classe 1. Se a probabilidade da classe 1, dado x, for menor do que a probabilidade da classe 2, dado x, então x pertence à classe 2. Essa é a nossa regra de classificação baseada no classificador bayesiano. Então eu tenho basicamente essa desigualdade para testar e ver quem é maior. Né? E aí eu posso explorar esse negócio matematicamente. Veja bem, a probabilidade a posteriori ela é equacionada pelo teorema de Bayes dessa maneira. Então, se eu quero achar uma regra de classificação, eu preciso achar uma fronteira de decisão. A fronteira de decisão, ela pode ser uma reta ou uma curva, depende da minha solução. Mas imagina que ela seja uma reta. Então, a fronteira de decisão é aquela em que, se o ponto estiver em cima dela,
as probabilidades serão iguais. Então, essa desigualdade não vai existir mais. Se o ponto estiver em cima da fronteira, quer dizer que as probabilidades são iguais. Se ele vai um pouquinho para um lado ou para o outro, essa desigualdade existe e eu consigo classificar. Então, o classificador, basicamente, para qualquer problema de classificação, se resume em você encontrar essa fronteira de decisão. Então, para encontrar essa fronteira de decisão, a gente iguala isso aqui, a gente usa o igual aqui. Quando eu uso o igual aqui, poxa, eu tenho esse cara para a classe 1 igual a ele de novo aqui, ó, só que para ômega 2. Eu vou fazer a mesma matemática para ômega 1 igual a matemática para ômega 2. Quando eu faço isso, esse termo aqui some, porque ele também está no denominador do lado de cá, dessa igualdade. Então, ele também some. A gente cancela ele. E aí sobra esse termo e esse termo. Então, reescrevendo, tá aqui. Ó. Quem tiver dificuldade de acompanhar, põe no papel que fica fácil. Então, nós chegamos nisso aqui. Para problemas equiprováveis, ou seja, a quantidade de eventos de uma classe é igual à da outra classe obviamente, a probabilidade de uma é igual à da outra, então isso aqui é igual a meio para as duas. Então eu posso cancelar aqui, já que eles são iguais, sobro com isso aqui. Ou seja, o meu classificador agora depende da PDF dos dados, que é a probabilidade a priori, que eu ou conheço ou posso estimar. Então eu fugi da probabilidade a posteriori e estou na probabilidade a priori. Então, é por isso que eu repito, o classificador bayesiano ele é ótimo quando você conhece a PDF. Tá bom? E aí, essas probabilidades, vamos pensar de novo, continuar na teoria de um problema de duas classes e com distribuição gaussiana. A distribuição gaussiana ela tem essa cara. Então, olha só, eu tenho a PDF para a classe 1, ômega 1, aqui, e tem a PDF para a classe 2. Para um problema de uma dimensão. É por isso que eu enxergo ele dessa maneira. Ele só tem uma dimensão. E aí, quem é o meu limiar ótimo? É óbvio que é o x0, é essa linha aqui, ó. Essa linha é o meu separador. Se o evento cai de cá dela, eu tenho classe 2. Se ele cai de cá, eu tenho classe 1. É isso? Então, olha lá. Se x pertence a R1, que é essa região aqui, ó, quer dizer que ele pertence à classe 1. Se x pertence à classe 2, que é essa região, quer dizer que ele pertence à classe 2. Moleza. Problema. Esse problema não é linearmente separável, então eu tenho regiões de confusão aqui e aqui. Eu posso errar se o meu evento estiver aqui, porque ele estando aqui, ele pode pertencer à classe 1, mas o meu classificador vai dizer que ele pertence à classe 2. E se ele estiver aqui, ele pode pertencer à classe 2 e o meu classificador vai dizer que ele pertence à classe 1. Então eu tenho uma probabilidade de erro aí que eu tenho que tentar minimizar. Joia. Então, matematicamente, como que eu calculo essa probabilidade de erro? É a área sombreada. Na matemática, como que a gente estima uma área sombreada? Né? A gente faz a integral dela se a curva for contínua no tempo. Não é isso? Então, faça a integral. Então, eu vou ter metade da integral de menos infinito até x0, está aqui, de menos infinito até x0, para pegar essa probabilidade de erro aqui. E depois eu faço o mesmo esquema de x0 até mais infinito. Então aqui entra a classe 2, aqui entra a classe 1, porque olha só, de cá, de menos infinito até x0, eu tenho erro referente à classe 2. E de cá, eu tenho erro referente à classe 1. Então, eu equaciono dessa maneira. Né? Comentário importante. O classificador de Bayes é ótimo em relação à minimização da probabilidade de erro de classificação. Observação. Quando você conhece a PDF.
Então, o que que é interessante a gente entender? Se eu movimentar esse patamar x0, eu aumento a probabilidade de erro, que é a área sombreada. Imagina que eu vou assumir que esse limiar está aqui, ó. Ó. O que que vai acontecer? Eu vou aumentar muito a área de erro. Olha só, toda essa área vai ser a área de erro, porque se o evento estiver aqui, eu vou dizer que é classe 1, mas ele pode ser classe 2. É isso? Então, movimentar x0, eu aumento a probabilidade de erro em geral. Por outro lado, olha só, se eu coloco x0 aqui, ó, concorda que eu estou garantindo que eu vou acertar a classe 1 e vou errar a classe 2. Ou seja, na verdade, eu estou dando prioridade. Vou dar um exemplo clássico para vocês e real. Problema de detecção de tuberculose. A tuberculose é uma doença contagiosa que ela pega pelo ar. Então a contaminação dela é rápida, não é? Melhor, já que a gente está na pandemia, vamos falar de Covid, não é isso? Sei que vocês estão cansados, mas é um exemplo melhor ainda. O Covid ele é altamente contagioso. Então, quando eu estou desenvolvendo um detetor de coronavírus, um problema de detecção, na verdade, pode ser tratado como um problema de classificação de duas classes. Tem Covid, não tem Covid. Classificação de duas classes. E aí, olha só que curioso. O ideal seria o seguinte: imagina que a classe 1, opa, imagina que a classe 1 aqui, ó, essa daqui tem Covid, não tem Covid. Não é isso? Aí o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer um patamar aqui, ó. Por quê? Porque se o meu patamar está aqui, eu garanto que quando o cara tem Covid, eu acerto que ele tem. Eu garanto isso. Porém, para os caras que não têm Covid, muitos eu vou dizer que tem. Mas isso não é problema. Por quê? Porque pelo menos quando eu acerto que tem, eu estou isolando o cara certo. E não deixa ele contaminar o resto. Se eu estou dizendo que ele tem o Covid e ele não tem problema. Eu estou isolando ele, eu não estou deixando o problema aumentar, contagiando uma pessoa atrás da outra, não é isso? Agora imagina o contrário. Se o cara tem Covid e eu vou dizer que ele não tem, ele vai ficar circulando por aí e contaminando outras pessoas. Entenderam a lógica? Então, quer dizer, movimentar esse patamar x0 para a direita ou para a esquerda nesse problema pode ser útil na prática, dependendo do que eu quero. Quando eu movimento ele, eu favoreço uma classe, ou seja, eu dou mais importância para ela no problema de classificação e dou menos importância para a outra. Importantíssimo e muito útil. Muito bem. E aí, toda essa discussão nos leva a esse slide, onde nós podemos minimizar o risco médio, ao invés de minimizar a probabilidade de erro. Quando a gente minimiza a probabilidade de erro, que é essa daqui, ó, né? Quando a gente minimiza ela, essa daqui, ó, a gente está achando o limiar ótimo e dando pesos iguais para as classes. Mas um jeito de fazer é minimizar o risco médio. Não é isso? Quando eu minimizo o risco médio, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas regiões R2 e R1 e vou dar pesos diferentes para elas, que são esses lambdas, lambda 1, 2, lambda 2, 1. E a partir desse peso, eu dou mais importância ou menos para uma dada classe. Então veja bem, se lambda 1, 2 é maior do que lambda 2, 1, significa que os erros devido à classificação dos padrões da classe 1 como pertencentes à classe 2, terão um efeito maior na função de custo. E o contrário também vai me dizer o contrário, não é? E aí eu posso brincar com isso. E aí, para modelar isso matematicamente, a gente cria uma matriz
que a gente chama de matriz de perdas, que é essa daqui, ó. O que nos interessa, na verdade, é essa diagonal aqui, ó. A outra, geralmente, a gente adota 1 e 1. E aí nós vamos ter o risco com respeito à classe 1, que é dado por isso daqui, né? Então, essa é a ponderação da classe 1, é a penalização, e o risco com respeito à classe 2. E essa é a penalização na classe 2. Quando eu tenho um problema com mais de duas classes, né, quando eu tenho um problema com mais de duas classes, eu vou ter um risco K, né, que vai depender da classe que me interessa, né, e aí eu vou ter um somatório que vai envolver todas as outras classes, onde M é o meu número de classes. Aqui eu só estou mostrando para vocês a matemática se eu tiver um problema de mais de duas classes. E aí o nosso objetivo é escolher a região, né, o R, tal que o risco médio seja minimizado. Né? Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, voltando para o problema de duas classes, o nosso risco médio, que é esse somatório, ele vai ser dado, opa, ele vai ser dado por essa equação. Sumiu o meu lápis. Tá aqui, voltou. Então, ele vai ser dado por essa equação aqui, não é isso? E aí eu tenho risco 1, risco 2, probabilidade da classe 1, probabilidade da classe 2, isso é o meu risco total. Então o objetivo é achar qual é a região R1 e R2 que minimiza esse risco total. Para o problema de duas classes, nós vamos ter essa modelagem aqui, ó, porque antes nós tínhamos só isso e isso. E aí, se esse termo fosse maior do que esse, a gente classificava o evento como pertencente à classe 1 e o contrário como pertencente à classe 2. Agora nós vamos criar situações ponderadas pelos lambdas. Então, eu tenho o L1 e o L2, situação 1, situação 2. No L1 eu tenho esse equacionamento, onde eu envolvo o risco da classe 2 aqui, e no L2 eu tenho esse equacionamento, onde eu envolvo o risco da classe 1 aqui. E aí, a partir dessas duas regiões, quando eu igualo as duas para achar um linear e trabalho isso matematicamente, isso pode ser o para casa de vocês, que é fazer o seguinte, ó. Matematicamente vocês vão fazer L1 igual a L2. Né? Então, iguala esse termo a esse termo e manipula isso matematicamente. Quando vocês fizerem isso, muita coisa vai ser anulada e isolada, porque esse termo é igual a esse termo é igual a esse. Então, brincando com isso na matemática, nós vamos chegar nisso aqui, ó. Nós vamos chegar nisso. Esse menor aqui, na verdade, é menor ou maior, vai depender do nosso problema, tá? E aí, nós criamos uma situação de classificação. Veja bem, aqui ó, eu posso isolar esse termo aqui, eu pego esse e passo dividindo para cá, ou o contrário, né, e passo esse cara também para cá, e faço uma brincadeira com isso. Ponham no papel, por favor, para vocês fazerem. Aqui eu estou pulando algumas etapas, fica para casa, escrevam no papel e deduzam isso, senão vocês não vão entender os saltos de uma equação para outra. E aí nós chegamos aqui, ó, nessa equação. Não é? Então agora nós temos uma desigualdade que passa a ser o nosso classificador. E esse L12 é conhecido como Likelihood Ratio, que é a razão de verossimilhança, muito famosa aí em problemas de detecção. Qualquer livro de detecção que vocês pegarem vai falar sobre a razão de verossimilhança. E aí, obviamente, assumindo um problema equiprovável, né, a probabilidade da classe 1 igual à probabilidade da classe 2,
lambda 1 igual a lambda 2, fica muito fácil resolver essa igualdade aqui. Veja bem, se esse cara é igual a esse, nós podemos cortá-lo, cortamos esse termo, divisão vira 1. E se isso é igual a isso, que é igual a zero, tá aqui, ó, 0 e 0. Né? Eu falei lá atrás que lambda 1, lambda 2 geralmente igual a 1, desculpa, geralmente igual a 0. A gente assume 0. E aí o nosso problema de classificação passa a ser isso aqui, ó, né? Que é basicamente o de antes. Vamos voltar lá no slide, só para vocês verem. Quando a gente trabalhava com a minimização da probabilidade de erro, olha só, tá aqui, ó. Esse era o nosso classificador antes. Ele continua existindo, só que agora eu tenho um lambda aqui, acho que 1, 2 aqui, e tenho um lambda 2, 1 aqui, ó. Pronto, olha lá, ó. Tá aí. É só passar esse lambda 1, 2 multiplicando para cá, e esse lambda 2, 1 multiplicando para cá. E essa passa a ser a nossa regra de classificação. Ou seja, se esse termo é maior do que esse, quer dizer que x pertence à classe 1. Se esse termo é maior do que esse, quer dizer que x pertence à classe 2. Está resolvido o nosso problema de classificação, só que agora ponderando as importâncias das classes, quando for desejado. Opa, vou voltar aqui, isso. Joia, aqui tem um exemplo da PDF de uma distribuição gaussiana multivariável. Então, quando a gente assume que o problema é gaussiano, a gente pode estimar a PDF por essas equações aqui, tá? Onde a média dos dados é esse valor esperança, né? É o valor médio. Esse somatório aqui, deixa eu usar aqui o nosso lápis, esse somatório é a matriz de covariância de x, que é definida por isso daqui, né? E o módulo desse somatório é o determinante dessa matriz. Né? E aí a gente, para a classe ômega 1, nós temos isso aqui. Ó. Então, se eu quiser a PDF da classe 1, eu substituo aqui, ó, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Aquela para a classe 2, substituo aqui. E aí, a partir disso, meu classificador está pronto. É o que eu preciso. Se a distribuição das classes forem gaussianas, eu só preciso calcular isso aqui. Se não for gaussiana, eu vou ter que encontrar essa equação aqui para a distribuição daqueles dados. Como eu falei e repito, na prática, nós da engenharia assumimos que o problema é gaussiano, se a gente quiser simplificar, e projeta o classificador. Eu já fiz isso para problemas de detecção de distúrbios da rede elétrica, mesmo sabendo que as classes eram não gaussianas, e eu alcancei um resultado razoável. Tá bom? Mas é um risco que nós corremos ao assumir essa distribuição gaussiana. Bom, e aí, para finalizar essa aula, vamos falar um pouco sobre funções discriminantes e superfícies de decisão. Na prática, qualquer classificador vai nos levar a esse g de x, que é a fronteira de separação. No caso do classificador bayesiano, o g de x é isso aqui, ó. É um menos o outro, ou seja, é o ponto aonde, se o evento cair nele, nessa curva ou nessa reta, eu não sei a qual classe ele pertence, porque as probabilidades são iguais ou nulas. Né? Eu não sei quem é quem. Ou seja, eu estou na fronteira de decisão, estou em cima do muro. Não é isso que a gente fala? Estou em cima do muro. Então, se eu caio para um lado, pertenço a uma classe. Caio para o outro, pertenço a outra classe. Então, essa é a nossa superfície de decisão. Todo classificador gera uma superfície de decisão. Tá bom? E aí tem uma discussão aqui, ó, para o caso de regiões RI e RJ, a minimização do risco ou da probabilidade de erro ou do critério Nirma-Pearson, que é da verossimilhança, não garante que a região será separada no espaço de parâmetros. Pode ter interseção, né? Depende dos seus dados.
Então não garante que há uma separação linear dos dados. Nesse caso, o ideal é que haja uma superfície de separação no espaço multidimensional, não é? A gente às vezes não vai conseguir plotar essa superfície de decisão, né? Por exemplo, quando eu tenho duas dimensões, eu tenho um negócio assim, ó, x1, x2, e aqui eu tenho os dados, né? Então, olha só, com uma reta eu separo essa classe dessa classe. Então eu enxergo, tenho duas dimensões, no máximo até três eu enxergo. De quatro para frente, só matrix, não é isso? E olhe lá, né? Então, na maioria das vezes o problema é multidimensional, nós não vamos conseguir enxergar como os dados se encontram no espaço de características, mas essa g de x vai existir de qualquer maneira, tá bom? E aí, de um lado da superfície, essa diferença é negativa e do outro essa diferença é positiva. E assim a gente implementa o classificador na prática, em linguagem de programação, Python, MATLAB, o que for. Não é isso? Maior do que zero tem uma classe, menor do que zero pertence a outra classe. Ah, e se for igual a zero? Se o evento for igual a zero, você, como projetista, vai ter que decidir. Ah, quando for igual a zero, eu vou ter que optar por uma das duas classes. Eu não posso dizer que eu não sei. Né? E aí você, baseado no problema, conversando com o especialista daquele problema, você decide para quem você atribui o evento que está em cima do muro, ou seja, na fronteira de decisão. Ok? Um abraço. Tem alguns comentários aqui, por últimos. Achei que encerrava ali. Então vamos lá. Ó. Só repetindo o que já foi falado. Em muitos casos, na prática, as PDFs envolvidas são complicadas e difíceis de serem estimadas. Nesses casos, ao invés de você assumir que o problema é gaussiano, é preferível encontrar uma superfície de separação usando uma função custo alternativa, independente da regra de Bayes. Essa função custo alternativa pode ser classificador, rede neural, least squares, máquina de vetor de suporte, uma função custo alternativa. Essas funções custo muitas vezes vão nos levar a soluções subótimas, ao contrário do classificador bayesiano. Ele te dá uma solução ótima quando a PDF é conhecida, lembrem-se disso. No caso de uma MLP, por exemplo, um Perceptron multicamadas, você não pode garantir que a sua solução é a solução ótima, pode ser um mínimo local, seria uma solução subótima. Entretanto, se essas funções custo forem escolhidas apropriadamente, elas podem ter uma solução mais tratável do ponto de vista matemático. Ou seja, é mais fácil de você entender, chegar a essa solução e talvez essa solução te atenda na prática. Muito bem, tá bom? Então, um abraço, espero que tenham entendido, estou à disposição para dúvidas. Podem mandar no meu e-mail, danton@ufla.br, que eu tento atender o mais rápido possível. Até a próxima. Grande abraço.